Olá pessoal, vamos conversar hoje aqui sobre um tema bastante relevante na área ambiental, um tema que desperta bastante interesse, um tema que chamou a atenção de muitos alunos meus, que querem saber um pouco mais sobre essa temática tão importante dentro da área ambiental. A gente está falando das áreas de preservação permanente, especialmente a supressão de vegetação e a ocupação de áreas de preservação permanente. Então, será que pode? Será que não pode? É algo que eu costumo chamar bastante atenção no meu curso de avaliação de impactos ambientais, da importância disso ser tratado da melhor forma possível dentro dos estudos ambientais. Afinal de contas, as áreas de preservação permanente, elas são um dos principais aspectos restritivos no imóvel. Isso por força de lei federal, E ultimamente a gente vem percebido que esse tema vem sendo tratado não mais só dentro da área ambiental, mas ele vem sendo tratado dentro dos veículos de imprensa, em rodas de amigos. Daí a necessidade, e comecei a perceber a necessidade de a gente tratar um pouquinho sobre esse tema aqui. Então agradeço a presença de vocês e a ideia é que a gente tenha uma aula, vamos chamar assim, uma aula bem rápida, direto ao ponto. E para a gente falar se pode ou não pode suprimir uma área de preservação permanente, como a gente tem gente aqui dos mais variados campos do conhecimento, é importante a gente lembrar um pouco o que é uma área de preservação permanente. Qual que é o seu conceito, o que o legislador quis, ao tratar sobre essas áreas, o que ele quer dizer. Então isso está previsto no nosso Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, e lá no artigo 3º, especialmente no inciso 3º também, ele dá a definição de área de preservação permanente. Então o que ele fala lá? Ele fala que é uma área protegida, primeiro ponto, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. E esse é um ponto bastante importante, porque lá na Lei 4771, que era de 1965, na sua primeira redação, antes das diversas alterações que ela sofreu ao longo dos anos, ele não especificava a presença ou não de vegetação. Então, se não houvesse vegetação, não era preservação permanente. Mas isso no Código Florestal de 2012 está bem previsto. E ele fala mais o seguinte: com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então ele traz uma importância bastante ampla para essas áreas, uma importância diferente do que às vezes eu já observei em legislações, inclusive do exterior. A França é um exemplo. Na França não existe área de preservação permanente como a gente conhece aqui. O que eles têm é uma lei recente lá de 2010 que trouxe a obrigatoriedade de pelo menos fazer um plantio de grama numa faixa de 5 metros dos recursos hídricos. E dentro do Código Florestal a gente tem cerca de 11 tipos de áreas de preservação permanente. Então a gente tem desde as nascentes, que eu trouxe aqui alguns exemplos mais clássicos, as nascentes, que é uma faixa de 50 metros ao redor de qualquer nascente em todo o território, os recursos hídricos naturais. Então ele trata lá da faixa marginal dos recursos hídricos naturais, que vai de 30 a 500 metros, a depender da largura do recurso hídrico, as restingas como fixadoras de dunas, os manguezais em toda a sua extensão e por aí vai. São 11 tipos. Mas o nosso ponto aqui hoje é principalmente esclarecer quando que vai ser possível intervir numa área de preservação permanente. Esse é o ponto focal. Então, primeiro de tudo, qualquer intervenção em área de preservação permanente, ela deve ter uma autorização do órgão ambiental. Não é possível fazer qualquer intervenção numa área de preservação permanente sem que se tenha uma autorização do órgão ambiental. E existem basicamente três hipóteses previstas no artigo 8º da Lei 12.651, das quais é possível intervir em área de preservação permanente. A primeira delas é a utilidade pública. E a gente já vai ainda hoje explicar o que seria essa utilidade pública, que é algo que gera bastante dúvida. A segunda delas é interesse social. O que seria também interesse social? Também vamos ver ainda hoje aqui.
E a terceira dela seria baixo impacto ambiental, que também está previsto na própria legislação. Mas além disso, é importante a gente perceber que a própria lei ela traz algumas nuances, né? Não vai ser qualquer área de preservação permanente que vai ser possível intervir nessas hipóteses, né? Então, quando a gente estiver falando de vegetação protetora de nascente, dunas, né? Protetora de dunas ou protetoras de restinga, fixadoras de dunas, essas áreas elas só poderão haver intervenção, haver a ocupação ou haver a supressão, tá? Em caso exclusivo de utilidade pública. Nesse caso específico, não entra interesse social nem baixo impacto ambiental, tá certo? E além disso, a gente tem uma outra nuance, né, especialmente para quem trabalha e tem mais relação com órgãos públicos, que é a dispensa de autorização do órgão ambiental para supressão ou intervenção em área de preservação permanente. Quando que essa dispensa ocorre, professor? Essa dispensa ela vai ocorrer apenas na necessidade de ser caracterizado uma urgência dessa intervenção, mas essa urgência ela deve ser de interesse de uma atividade de segurança nacional ou obras de interesse de defesa civil, destinado aí então à mitigação, à prevenção de acidentes em áreas urbanas. Então, uma eventual necessidade de intervir na faixa de um recurso hídrico, né, de um recurso hídrico natural que ele esteja ali em APP, em função de uma via que desbarrancou, né, ou de um escorregamento de massa, que seja necessário fazer uma intervenção rápida, né, desde que caracterizado isso pela Defesa Civil, aí é possível se fazer dispensando aí a própria autorização do órgão ambiental. Um caso bastante específico, né, mas que está previsto na legislação justamente pela necessidade de urgência, né? Então, voltando então às hipóteses, né, algo que eu recebi bastante dúvida dos meus alunos mas quando que é caracterizada a utilidade pública? Então essa utilidade pública tem previsão dentro do Código Florestal também, né, onde ele lista lá todos os requisitos. Então a gente está falando ali de atividade de segurança nacional, proteção sanitária, obras de infraestrutura, né, essas obras de infraestrutura que estejam ligadas ao transporte, né, ao transporte viário, obras de infraestrutura ligadas a obras de saneamento, então a necessidade de passar uma adutora de água, uma rede coletora de esgotamento sanitário, isso entra dentro de uma utilidade pública. Ou energia elétrica também, telecomunicação, radiodifusão, né? Inclusive, e aí entra um ponto bastante polêmico para alguns, inclusive mineração. Atividade minerária é caracterizada como utilidade pública para fins de intervenção em área de preservação permanente. No entanto, a legislação ela ressalva, né? Ela tira dessa mineração algumas atividades minerárias, que seriam a extração de areia, a extração de argila, saibro e cascalho. Essas atividades minerárias elas não se enquadrariam como atividades minerárias caracterizadas como utilidade pública. Além disso, como utilidade pública, a gente também vai ter obras de defesa civil. Então, eventualmente, a construção de uma barragem para contenção de enchentes, para contenção de cheias, também são caracterizadas como obras de utilidade pública. Ou obras que visem a melhoria, né, a melhoria da proteção dessas faixas de preservação permanente, também pode ser caracterizado como utilidade pública. E o legislador ele ainda dá mais uma ressalva: quando não houver alternativa técnica e locacional, pode aí então o chefe do Poder Executivo decretar e declarar uma determinada atividade, desde que ela esteja afeta às demais atividades de utilidade pública. O chefe do Executivo pode então fazer um decreto e estabelecer aquela atividade como uma atividade de utilidade pública. A gente vai ter também, pessoal, o interesse social, também caracterizado bem detalhadamente
dentro do Código Florestal, né? Então, o que é o interesse social? Isso também gera bastante dúvida, né? Porque ele confunde às vezes, né? Até o próprio legislador, quando ele coloca lá os requisitos para se caracterizar como utilidade pública ou interesse social, vocês percebam, se vocês derem uma olhada na legislação, vocês vão perceber que algumas coisas até confundem, né? Mas o primeiro ponto que ele coloca lá é proteção da integridade da vegetação nativa. Então, eventualmente, quando se tiver a necessidade de combater e controlar o fogo, é um exemplo, né? O controle da erosão, né? Ou a erradicação de espécies invasoras, né? A remoção de espécies exóticas dentro de uma área de preservação permanente, ele se enquadra dentro do interesse social. É muito comum quando a gente estava aí no último ano observando as lamentáveis queimadas, por exemplo, no Cerrado, e a gente via que uma das técnicas, inclusive, era se remover uma faixa de vegetação para que o fogo não avançasse eventualmente em uma determinada área. Então, esse caso, se tiver previsto dentro de uma área de preservação permanente, ele acabaria se enquadrando como interesse social, permitindo, então, com que fosse feita aquela remoção, né, daquela vegetação. Ainda como interesse social, a gente tem a exploração agroflorestal em pequena propriedade rural ou onde estiver localizada povos tradicionais, então comunidades indígenas, quilombolas, né? Então, nesses casos há essa possibilidade também, né? Desde que, e aí também a legislação traz algumas ressalvas, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e a função ambiental daquela área. Além disso, infraestrutura destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas consolidadas. Então, esse tipo de atividade destinada a esporte, lazer, né, e fomento à cultura ao ar livre, ele também é caracterizado como de interesse social. E ainda como interesse social, a gente tem a pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho desde que outorgadas pela autoridade competente. Então é possível se fazer a pesquisa, vejam, a lei é muito clara, a pesquisa para esse tipo de atividade minerária, não é a execução da atividade minerária propriamente dita, porque dentro do procedimento, inclusive lá no Departamento Nacional de Proteção Minerária, né, o antigo DNPM, existe a possibilidade de fazer essa pesquisa do local. Então essa pesquisa ela pode ser então enquadrada como interesse social para fins de extração de argila, areia, saibro e cascalho, tá? Mas é importante que haja essa autorização da autoridade competente. E além disso também o legislador ele traz a possibilidade, assim como na utilidade pública, que na ausência de alternativa técnica locacional, o chefe do Poder Executivo possa, então, decretar alguma atividade semelhante às demais que não estavam previstas como de interesse social, né? Então, isso também é possível, desde que não haja alternativa técnica e locacional. O que isso significa, né? Isso também, às vezes, as pessoas ficam com dúvida. Quando que não há alternativa técnica e locacional? Quando eu tiver uma atividade que não tem como ela não acontecer naquele local, né? Então a gente percebe muito claramente isso quando a gente trata, por exemplo, no baixo impacto ambiental, que a gente vai falar já na sequência, né? Então a gente pode ter lá um atracadouro de embarcações. É impossível que ele não esteja numa borda de uma água, né? Numa borda de um recurso hídrico. É impossível, né, se atracar uma embarcação sem ter um cais. Então ele inevitavelmente vai estar próximo a uma área de preservação ou dentro de uma área de preservação permanente. Então, seguindo para a terceira hipótese, que é de baixo impacto ambiental, e aqui é onde eu quero chamar a atenção, porque para quem trabalha com licenciamento ambiental e não está muito afeto a questões de interesse público, ou obras de utilidade pública, ou obras de interesse social, que inevitavelmente acabam estando mais relacionadas com o próprio poder público, né? É importante se observar as atividades de baixo impacto ambiental, porque essas, por vezes, vão estar dentro dos estudos ambientais, dentro de alguns projetos, e não se é dado o devido tratamento, né, o devido cuidado. O que eu falo com isso? Trazer a legislação para dentro do estudo ambiental, trazer a legislação para dentro da análise de impactos ambientais e considerar, justificar
por que aquela atividade ela é possível estar dentro de uma área de preservação permanente, por que ela é caracterizada como baixo impacto ambiental. Então, dentro dessa hipótese de ocupação e supressão de área de preservação permanente, o baixo impacto ambiental ele está descrito também na Lei 12.651 de 2012, mas ele também tem previsões dentro da resolução do CONAMA número 369 de 2006. Tá? E ainda alguns estados, né, como é o caso do exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina tem a resolução CONSEMA número 10 de 2010, que ela também lista algumas atividades de baixo impacto ambiental, onde é permitido, então, é uma das hipóteses de ocupação e supressão de área de preservação permanente. E nesse caso, nesse caso de baixo impacto ambiental, o primeiro ponto que a legislação nos coloca são quatro questões que devem ser consideradas. A primeira delas é a ausência de alternativa técnica e locacional. Né? Então, não tem outra alternativa técnica e locacional? É obrigado a ser numa área de preservação permanente? Ok, então pulamos para a próxima. A segunda nuance que deve ser considerada é o atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos hídricos, aos corpos d'água. Então, o respeito àquelas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, como a 430, né, como a 357, né? O terceiro é a necessidade da reserva legal estar averbada. Né? Lógico que isso pode gerar um contrassenso, mas aqui eu considero não somente a averbação, mas sim a realização do CAR naquele imóvel, se ele for um imóvel rural. E a última hipótese, né, onde se permite esse tipo de ocupação, é que ela não tenha um risco de agravar processos como enchentes, erosões, movimentos acidentais de solo, né? Então, que essa intervenção nessa faixa de preservação permanente não agrave essas condições, né? Eu não posso ali fazer uma intervenção, colocar um acesso a uma propriedade ou fazer uma pequena canalização de curso d'água, eventualmente, que vá agravar e colocar em risco, né, esses problemas, né? Mas afinal, professor, o que seriam essas atividades de baixo impacto ambiental? Primeira delas, que eu destaquei aqui, existem uma série de atividades de baixo impacto ambiental. Eu recomendo que vocês analisem a legislação, deem uma olhada em todos os requisitos. Eu listei aqui alguns, mesclando um pouco do que está previsto na resolução CONAMA 369 e um pouco do que está previsto no Código Florestal. Eu não trouxe aqui o que está previsto na resolução estadual aqui em Santa Catarina, porque a gente tem aqui gente do Brasil inteiro, né? Então, para até não confundir, o que está a nível federal que vale é o que eu destaquei alguns aqui. Entre eles, o primeiro deles, a abertura de pequenas vias de acesso, né? Pequenas vias de acesso interno para uma propriedade, envolvendo ali uma pequena ponte, um pontilhão, necessário atravessar para acessar a propriedade, né, um pequeno curso d'água, né, um curso d'água que deva ser necessário atravessar. Você pode, então, considerar essa atividade como baixo impacto ambiental. Essa é uma hipótese. A próxima hipótese que eu listei aqui é a necessidade de construção de uma rampa de lançamento de barcos ou de um ancorador, um pequeno ancorador. Também isso se enquadra numa atividade de baixo impacto ambiental. Então não tem como eu pensar em lançar um barco num recurso hídrico sem ter que cruzar aquela faixa de preservação permanente, né? Então, geralmente está ali configurado a ausência de alternativa técnica e locacional, tá? Construção e manutenção de cercas na propriedade também é enquadrado como baixo impacto ambiental. A pesquisa científica, né, a pesquisa científica relativa aos recursos ambientais, né, também é enquadrada em baixo impacto ambiental. A implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo também se enquadra em baixo impacto ambiental, porque é interessante que isso também faz com que as pessoas, né, visitem aquele local e deem maior valor para a importância dessas faixas de preservação permanente. Né? A gente está falando aqui dessas hipóteses de ocupação, né? E eu não sou aqui um defensor de se suprimir, de se ocupar esse tipo de área, não. Até uma vez eu ouvi
de um colega que ele achava que deveria se alterar o nome para, ao invés de preservação, faixa de risco permanente também, porque toda e qualquer ocupação numa área dessa, ela, além de colocar em risco muitas vezes o meio ambiente, coloca em risco quem está ali, né? Por isso também tem esses requisitos legais que é interessante a gente prestar atenção. E eu destaquei aqui um requisito aqui do Código Florestal, que ele fala o seguinte, que ele fala que outras atividades similares também, nesse caso, reconhecidas como baixo impacto ambiental, elas podem ser declaradas aí, conforme a resolução CONAMA 369, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente ou pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Então é importante você observar aí no seu estado se existe alguma resolução estadual, se existe alguma resolução estadual que traga algumas outras atividades como baixo impacto ambiental. Então, pessoal, basicamente são essas três hipóteses, né? Lógico que dentro dessas três hipóteses isso abre um leque gigantesco para uma série de atividades, né? E é importante que quem trabalha com estudos ambientais, quem está ligado à área ambiental, sempre fique atento a essas questões. Agora, um ponto que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, né? A gente não pode esquecer de jeito nenhum que toda e qualquer supressão, isso está previsto lá no artigo 5º, no artigo 5º do Código Florestal, né, toda e qualquer supressão em faixa de preservação permanente, ela deve ter medidas compensatórias e mitigatórias, né? Então essas medidas compensatórias, elas vão consistir, né, na efetiva recuperação ou recomposição de uma outra área de preservação permanente, né? E essa recomposição, ela primordialmente, tá? Ela deve ocorrer ou na mesma subbacia hidrográfica, né? Mas de preferência na área de influência do empreendimento ou na cabeceira dos rios. Então isso está estabelecido, essa regra está estabelecida, tá? Essa regra está estabelecida e é importante ficar atento, principalmente se o seu empreendimento tem previsão de utilização como baixo impacto ambiental, que também acabo percebendo que é uma falha muito grande às vezes nos estudos ambientais. Não considerar essa necessidade. É importante deixar essa necessidade e já direcionar dentro do estudo ambiental, né, qual que é a área prevista, né, onde é que se pretende fazer essa compensação ambiental dessa eventual supressão de área de preservação permanente. Recentemente aqui em Santa Catarina teve uma alteração no Código Estadual de Meio Ambiente que desobrigou as obras públicas, né, ocasionadas pelos entes públicos, tá, de fazer essa compensação. Tem uma pergunta aqui da Cássia Pinto, eu já vou ler agora aqui para eu não deixar para depois. Ela fala o seguinte: boa noite, esses 3 pontos citados estão no Código Florestal ou na CONAMA 369? No Código Florestal, Cássia, os 3 pontos em relação às utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental estão previstos no Código Florestal. A CONAMA 369, ela veio antes do Código Florestal atual. Então ela também traz requisitos ali, especialmente em relação à compensação e especialmente em relação a aquilo que é caracterizado também como baixo impacto ambiental. Utilizei como norte principal o Código Florestal, tá? Bom, pessoal, seguindo aqui então, um outro ponto bastante relevante, né, e até polêmico, versa sobre a Lei 14.285 de 2021. Essa Lei 14.285 de 2021, ela foi recentemente promulgada e ela fez alterações no Código Florestal, né, especialmente designadas para as áreas urbanas consolidadas. E em volta disso se criou uma atmosfera de que os municípios vão poder acabar com as áreas de preservação permanente, né? Eu recebi bastante questionamento nesse sentido, dúvidas, né? Mas o que na verdade essa lei trata, essa alteração da legislação federal trata, é que essas áreas, né, o que vai poder acontecer é exclusivamente nas áreas urbanas consolidadas, né? Então exclusivamente nessas áreas, né, ouvidos os conselhos estaduais ou municipais de meio ambiente, tá? Onde não se tem conselho municipal, tem que se ouvir o conselho estadual. Onde se tem conselho municipal, pode ser através do conselho municipal de meio ambiente. Lembrando que os conselhos municipais de meio ambiente são paritários, então eles possuem servidores públicos que representam a administração pública, mas também possuem pessoas que representam
a sociedade civil organizada, né? Então, nesses casos, né, ouvindo os conselhos municipais, a legislação municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores, né, através de um projeto de lei, né, a lei municipal vai poder definir faixas marginais distintas dos estabelecidos no inciso 1º, né, do Código Florestal, do artigo 4º. Tá? Então, essa faixa marginal de cursos d'água, exclusivamente ela versa sobre cursos d'água, as áreas de preservação referente às faixas marginais de curso d'água. Então, ela pode ser alterada pelos municípios, tá? Exclusivamente nas áreas urbanas, consolidadas, assim caracterizadas, desde que passe pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente ou estadual e desde que seja aprovada pela Câmara de Vereadores. Tá? Então, não é um processo simples no canetão, né, a plena vontade, ele passa aí sim por mais um processo democrático. Né? Eu não vou fazer juízo de valor se eu considero essa lei boa ou ruim, mas é o que está lá, a lei está lá e ela precisa ser cumprida. Mas ela também traz alguns outros requisitos também que por vezes eu não vi aí passar nos noticiários. O primeiro ponto é que essa flexibilização, uma eventual redução, ela não pode permitir a ocupação com áreas em risco de desastre, não pode ocupar áreas com risco de desastres naturais. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo é que ela deve obedecer também ao plano de recursos hídricos, ao plano da bacia, do plano de drenagem, né, e o plano de saneamento básico. Então, também é um outro requisito. Então, além daquilo que eu comentei antes em relação ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, ao processo legislativo, ela também tem esse requisito. Tá? Então, ela não pode liberar geral, né? Ainda assim, nas faixas de preservação permanente urbanas, né, a ocupação ainda deve observar os casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Então, não pode acabar simplesmente com as faixas de preservação permanente. Né? Aquilo que restar, ainda assim, sofrerá a necessidade de se enquadrar dentro da utilidade pública e do interesse social ou baixo impacto ambiental. Então, por exemplo, se tem lá uma cidade que resolve passar por todo esse processo, ela cumpre os requisitos, né? Ela é uma cidade que cresceu, né? Vou dar o exemplo de onde eu resido, né? Eu moro na cidade de Itajaí, é uma cidade portuária, né? Uma cidade que cresceu em volta do porto, o porto na margem de um grande recurso hídrico, né? Em pontos, por exemplo, onde ele chega a ter mais de 200 metros de largura. A cidade cresceu toda em volta há séculos atrás, né? Acho que Itajaí tem mais de 200 anos, se não me falha a memória. Então, imagine que possa, então, nesse caso, flexibilizar essa faixa de preservação permanente, né? E ainda assim, nesses casos, aquilo que restar dessa faixa de preservação permanente, em específico para aquele manancial, qualquer ocupação ali também sofrerá os mesmos requisitos, as mesmas hipóteses, né, para o restante das ocupações em área de preservação permanente. Tá certo? Pessoal, a ideia era essa mesmo, algo bem rápido e rasteiro, né? Falamos das 3 hipóteses: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, fale agora ou cale-se para sempre, né? Muito em breve, quero aproveitar a oportunidade para aqueles que estão aqui, que muito em breve eu vou estar lançando, né, um curso sobre avaliação de impactos ambientais, onde a gente traz desde os estudos ambientais, a importância, o que tem que ter nos estudos ambientais e a metodologia de como fazer uma avaliação de impactos ambientais rápida, assertiva, né? Porque eu defendo que quanto melhor for instruído um processo de licenciamento ambiental, mais rápido ele tramita dentro do órgão ambiental. Isso é experiência própria, eu trabalho há mais de 14 anos com licenciamento ambiental e já fui responsável por mais de 1.700 processos de licenciamento ambiental. Temos uma pergunta aqui, MK Consultoria Ambiental. O que tenho mais visto sobre esse assunto, a qual trabalho, as prefeituras dos setores técnicos, eles têm muita dificuldade de compreender essas coisas que são o tripé da sustentabilidade. Isso é verdade, eu também observo isso, né? Infelizmente essa área, ela acaba sendo uma área bastante delicada, né? E que faltam muitas vezes profissionais com conhecimento dentro das prefeituras para compreender muitas vezes a importância e como lidar com essas nuances da legislação. Isso eu percebo muito também, né? E acho que isso cabe ao trabalho dos técnicos também, né? Em
ir auxiliando também, colaborando, entrando nesse processo participativo, né? E quando se trata do licenciamento ambiental, eu sempre defendo que o consultor ambiental ele tem que saber mais do que o cara que está lá dentro do órgão ambiental, porque ele tem todo o tempo do mundo também para poder instruir e explicar definitivamente o porquê que aquela atividade é permissível dentro daquele local. Tem mais uma pergunta aqui. Sabiá Sarandi, falta capacidade dos avaliadores, não apenas dos consultores. Eu compreendo a tua fala, Sabiá Sarandi, mas eu defendo muito também que o consultor ambiental ele tem que desenhar. Ele não sabe quem vai avaliar do outro lado. Pode ser que seja alguém que acabou de se formar, passou num concurso e entrou dentro do órgão ambiental. É óbvio que ele não vai ter a perspicácia, a compreensão, a leitura da legislação, a leitura técnica de alguém que trabalha há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos no licenciamento ambiental. Então, é por isso que eu defendo que tem que entregar o processo redondo, perfeito. E esse é um dos motivos até que me fez lançar agora, muito em breve, vocês vão ficar sabendo também, muito em breve lançar a segunda turma do curso de avaliação de impactos ambientais, que é justamente onde eu defendo que quanto melhor tiver o processo de licenciamento ambiental, mais rápido ele tramita dentro do órgão ambiental, porque menos dúvida isso gera nos analistas ambientais. Tem uma outra pergunta aqui da Nai Romano: posso canalizar a drenagem pluvial para corpos hídricos? Drenagem pluvial ela não incide a faixa de preservação permanente. Até Nayara, acredito que seja Nayara teu nome, o que fala o próprio Código Florestal? Ele diz o seguinte, que as faixas marginais de cursos hídricos naturais, ou seja, aqueles cursos hídricos que são efetivamente naturais, que têm origem natural, que têm um percurso natural. Então, se a gente estiver falando de uma drenagem pluvial, ela já perdeu a sua característica natural e muitas vezes ela sequer tem uma contribuição de água natural. Tá? Uma outra pergunta aqui, a advogada da Simon... Imóveis que foram construídos dentro de APP em área consolidada, é possível regularizar? Sim, tem previsões para fins de regularização fundiária dentro do Código Florestal. Lógico que para a gente esmiuçar essa questão, talvez aí até seja uma ideia para trazer aqui para uma próxima live também, que é algo que também traz bastante dúvida. O Mauro 17, importante a presença de um advogado especialista. É verdade, eu defendo que o engenheiro, que o técnico, ele tem que estudar a lei, ele tem que estudar a lei, ele tem que entender o que ele está fazendo, Eu particularmente sou um apaixonado pela legislação ambiental, embora a minha formação seja em engenharia, Eu dou aula de engenharia, eu dou aula na pós-graduação de engenharia, mas eu sou um apaixonado pela lei também, Eu defendo que o engenheiro também tenha. Mas há questões que fogem da compreensão. Quando a gente entra no campo da jurisprudência, quando a gente entra no campo da doutrina, está na hora de chamar um advogado para ele nos auxiliar. Aqui na Viva Assessoria Ambiental, a gente tem aqui no corpo interno uma advogada, que presta um excelente trabalho aqui para a gente quando a questão engrossa e a gente precisa ter um pouco mais de aprofundamento dentro da área ambiental, dentro do direito ambiental propriamente dito, porque o engenheiro, o técnico, ele vai ter as suas limitações, Então, a gente acabou tendo aqui dentro da equipe, dada a necessidade de trazer esse conhecimento do direito ambiental. Abraço, Michael. Pessoal, mais alguma dúvida? Se não tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, Então, para aqueles que pediram para eu falar sobre esse tema, eu espero ter atendido as expectativas, eu espero ter trazido um pouquinho. É lógico que a gente tem matéria aí para falar um dia inteiro, mas de maneira rápida, foi que eu consegui sintetizar aqui. Como eu comentei para vocês, em breve eu vou lançar a segunda turma do curso de licenciamento ambiental, de avaliação de impactos ambientais, que trata bastante do licenciamento ambiental. Eu peço para que vocês que tenham interesse, já botem ali o sininho ali no meu perfil, porque a gente vai aos poucos organizando, lançando essas informações, até o momento que a gente vai abrir efetivamente o curso. É um curso que teve uma aceitação muito grande,
E eu espero que vocês também gostem. Opa, surgiu mais uma perguntinha aqui. No caso de supressão de vegetação para instalação de uma marina, pira ou trapiche em área de APP. Exatamente, esse é um dos casos que ele é caracterizado pela falta de alternativa técnica locacional, né? Por isso que é possível, né, a intervenção nessas áreas de preservação permanente, dada a ausência de alternativa técnica e locacional, tá certo? Pessoal, grande abraço e até a próxima live. A gente vai fazer uma outra live na quarta-feira dessa semana para falar sobre supressão de vegetação também, mas agora supressão de vegetação de Mata Atlântica, né? Quais os requisitos, quando pode cortar, quando não pode, quanto pode cortar, tá certo? Grande abraço para vocês e tchau!